Bom dia, nono ano. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar agora o conteúdo. Bom, que vai ter meu filho aí de fundo, ó. Nosso conteúdo de hoje é sobre função. Nós vamos começar a estudar as funções. No nono ano, a gente estuda a função afim e a função quadrática, tá? Nós estudamos essas duas funções. Aí a gente estuda essas funções aqui de forma assim mais, vamos dizer assim, mais branda, né? De forma mais simples, agora no nono ano. Quando a gente chega na primeira série, a gente vê novamente essas duas funções, mais o restante das funções que nós precisamos estudar, tá? Que aí é a função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, função modular, aí é um batalhão de função que vocês vão ver daí para frente, tá? Então, mas nesse ano para vocês, o que falta eu passar até o final do ano é a função afim e a função quadrática, tá bom? Então, vamos ao conceito de função. Então, presta bastante atenção ao conceito. Deixa eu só virar aqui mais um pouquinho. Aí. Então, vamos lá. Olha só, o que seria essa função? Nós chamamos de função a regra que leva um conjunto de valores de uma variável independente a um novo conjunto de valores chamados de imagens da função, que é a variável dependente. Então, nós temos aquela que é independente, que não depende de ninguém, e nós temos aquela variável que depende de uma situação, tipo assim, ó, como que eu vou explicar? Por exemplo, quando a gente vai abastecer o carro, o valor que eu vou pagar no posto não depende do tanto de combustível que eu vou colocar no carro. Lá tem o valor por litro, não é? Um litro de álcool custa tantos reais. Então, se eu coloco 5 litros, quantos reais eu vou pagar? Então, o valor que eu pago depende do tanto de litros que eu vou colocar ali no meu carro. Então, quer dizer, é uma situação que às vezes uma depende da outra, tá? É esse tipo de situação que nós vamos estudar nesse momento. Olha aqui, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação F de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagem em B, se e somente se para todo x pertencente a A existir um só y pertencente a B. Falei grego, não é? Copia isso no caderno de vocês, tá? Presta atenção vocês vão entender no decorrer da aula. Uma aplicação recebe o nome de função afim. É o mesmo que função do primeiro grau. A função afim é a função do primeiro grau, tá? Nós vamos aprender a função do primeiro grau. Uma aplicação é quando cada elemento de x... Olha a forma geral da gente escrever a função afim. Essa é uma função afim, onde o A não pode ser zero. Lembra que eu falei lá da equação de segundo grau? Que se o A fosse zero, não era do segundo grau, deixava de ser? Pois então, aqui da mesma forma. Se não tiver o A, né, então o A não nulo, o A não pode ser zero. Aí ela não é mais a função do primeiro grau, tá? Então, essa é a cara, né? Essa é a forma geral da gente escrever a função afim. Observa que o x aqui, ó, tá elevado a 1. Então, quando está elevado a 1, não precisa colocar, por isso que ela é chamada de função do primeiro grau ou função afim. Olha, uma função com lei de formação do tipo, quando a gente tem só esse, ó, só o AX, a gente chama ela de função linear. Vamos voltar lá? Quando esse número aqui for zero e tiver só esse aqui, a função afim, ela se chama função linear. Quando não tiver o x, ela não é função do primeiro grau, ela se chama função constante, tá bom? Então, são nomes, igual, por exemplo, essa aqui, ó, é uma função linear, função linear, tá? Quando o A é 1, a função se chama identidade. Quando eu tiver f de x igual a x,
Aí ela se chama função identidade, ó. Essa é uma função identidade, essas aqui são funções lineares. Por quê? Porque só tem o x, não tem a parte b, né? Que é o número que não tem x. Vamos resolver alguns probleminhas relacionados a essas funções, que é o que, né, no momento eu quero cobrar de vocês. Por exemplo, aqui, ó. O quadrado tem 10 centímetros de lado. Qual seria a área do quadrado? A gente não faria 10 vezes 10, 100 ou 10 ao quadrado, 100? Então, vocês concordam comigo que a área do quadrado depende do valor do lado? Vocês estão vendo que para eu encontrar a área, eu dependo do valor do lado do quadrado? Se eu não tiver o valor do lado, eu não consigo calcular o valor da área. Tá vendo? É uma coisa que depende da outra. É uma situação que depende da outra. Por isso é que é trabalhada a função afim. Ó, a resposta aqui deu 100. Agora, se eu falo para vocês assim, ó, o lado é L, meninos. Ó, agora você já lembrou como calcular a área de um quadrado? Preencha a tabela. Então, vamos ver. A medida do lado sendo 2, 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25, 7 ao quadrado, 49, 11 ao quadrado, 121, 13 ao quadrado, 169. E quando a área é L? E quando o lado é L? L ao quadrado. Aí a área fica igual a L ao quadrado. Aí, ó, a expressão que você obteve para determinar a área do quadrado de lado L é uma função do primeiro grau. Olha lá. Isso é função. Tá vendo aqui que para eu encontrar a área do quadrado de lado L, a fórmula é L ao quadrado. Isso aqui é uma função, é uma função. É uma função, não é uma função afim, porque olha aqui a letra ao quadrado. Ela é uma função, tá? Neste caso, a função é de segundo grau. Vamos ver outra situação. Olha isso, ó. Davi trabalha como digitador autônomo. Ele cobra uma taxa fixa de R$5. Então, vamos pensar. A taxa fixa de R$5, mais R$1,50 por cada página digitada. Então, vamos supor que ele digita 10 páginas. Então, eu vou fazer R$1,50 vezes 10, que vai dar R$15, mais o 5, que é uma taxa fixa. Você entendeu? Então, o valor que eu vou pagar vai ser R$5 fixos, mais R$1,50 vezes o tanto de páginas que ele vai digitar. Tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Se ele digitar 5 páginas, 5 vezes R$1,50 dá R$7,50. R$7,50 mais R$5 fixo, R$2,50. Se ele digitar 8 páginas, 8 vezes R$1,50. 8 vezes R$1,50 dá R$12. 12 mais o 5 que é fixo, R$17. E se ele cobrar R$24,50? Eu vou pegar R$24,50, vou tirar os R$5 que foram fixos, não é? Vou dividir por 1,50, deram 13 páginas, tá? Então, é nesse sentido que a gente trabalha a função afim. Uma coisa dependendo da outra. Olha isso daqui. Considerando que Davi, mesma situação, agora nós vamos generalizar. Considerando que Davi digitou X página, escreva a lei da função. É 1,50 vezes o tanto de páginas que eu não sei quantas páginas, mais os R$5 fixos. Foi o que a gente fez. O valor que eu vou pagar, a gente chama de Y, é igual a 1,50 por página, então é 1,50 vezes X, porque eu não sei quantas páginas, mais os R$5 fixos. Esse número aqui, essa expressão, é a chamada de função afim. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar encontrar as funções afins através de situações problemas. Encontrar, generalizar alguns probleminhas. Entenderam? Olha esse daqui, do perímetro do quadrado. Para eu calcular o perímetro do quadrado, eu não preciso saber o valor do lado. Por exemplo, se o lado for 1, aí eu faço 4 vezes 1, 4. Porque o quadrado tem lados iguais. Se o lado for 2, 4 vezes 2, 8. Então, para eu encontrar o valor do perímetro de um quadrado, é só eu pegar o 4 vezes o valor do lado, não é? Generalizando.
O perímetro é igual a 4 vezes L. 4 vezes L. Isso aqui é uma função afim. Ok? Acho que deu para vocês entenderem. Então, vamos fazer os exercícios agora lá do livro que eu coloquei lá na plataforma para vocês, tá bom? É só até aqui. Só até aqui, que vocês precisam ter no caderno de vocês, tá? Então, até mais.